Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo 50 fatos sobre Belchior. Esse vídeo foi construído com base na biografia do Belchior, apenas um rapaz latino-americano, que foi escrita pelo jornalista J.B. Medeiros, e esse livro foi publicado pela editora Todavia. Esse vídeo tem apenas 50 fatos, é impossível falar da vida de alguém em 50 fatos, então não reclamem se faltou isso, se faltou aquilo, pelo amor da deusa. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais na vida desse artista interessantíssimo, eu vou deixar um link aqui na descrição, que vocês podem adquirir o livro através desse link, e vocês comprando por ele, eu ganhei uma pequena comissão e me ajuda muito. Vamos aos 50 fatos. Antônio Carlos Belchior nasceu em 26 de outubro de 1946 em Sobral, no Ceará. O nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. Filho de Dona Dolores Gomes Fontinelli Fernandes e Otávio Belchior. Belchior, ele tinha 22 irmãos. Ele foi o 13º filho dessa família, sendo que o pai dele casou 2 vezes, né? Então ele é filho do segundo casamento. Quando ele tem 13 anos, ele muda com a sua família para Fortaleza e chegando lá ele é matriculado no Colégio Estadual Liceu do Ceará e dizem que as suas notas eram altíssimas, ele era um excelente aluno. Em 64 ele decidiu que queria ser frade e aí ele se internou em Guaramiranga e foram 3 anos no seminário, só que aí quando ele tinha 21 anos ele viu que não era nada daquilo que ele queria e ele acabou indo embora. Em 66 o Belchior ele resolveu que ele queria prestar vestibular para medicina, passou em primeiro lugar e começou a frequentar a universidade. E aí durante esse período ele complementava a renda dele dando aulas de biologia no Colégio Santo Inácio. A passagem dele pela faculdade de medicina foi super breve, ele ficou lá 4 anos apenas e depois ele viu que não era nada daquilo, ele resolveu abandonar o curso e seguir o caminho da música. No início o Belchior ele não cantava, ele era apenas letrista e ele fascinava muito os amigos dele com as suas epopeias, os seus poemas épicos, com uma métrica completamente particular, ele era bastante original e ele acabava se destacando perante os amigos dele. Ele acabou nessa época mergulhando nas noites dos bares e ele frequentava bastante o bar do Anísio, que se tornou o maior celeiro artístico da nova música cearense na época. E lá ele era visto escrevendo as suas letras em guardanapos e tudo mais. Em Fortaleza ele trabalhou durante 3 anos na televisão como produtor do programa musical Porque Hoje é Sábado, sob a direção de Gonzaga Vasconcelos. E esse programa, ele seria a porta de entrada para vários artistas cearenses da época, como o Fagner, a Amelinha, Petrúcio, Fausto Nilo e, enfim, todos esses artistas que integraram aquela geração. Em 1968, teve o 4º Festival de Música do Ceará e o Belchior e o Fagner acabaram tendo o seu primeiro enfrentamento ali. Os dois chegaram às finais, só que o Fagner acabou vencendo com a música Nada Sou e o Belchior ficou em 5º lugar com a música Espacial. Belchior, ele chegou no Rio de Janeiro em abril de 1971, sem dinheiro nenhum. Ele ficou na casa de parentes do Meyer e de vez em quando ele se hospedava na casa de uma moça chamada Maria de Fátima, que é conhecida por Fafá de Belém. Cheguei no Rio de Janeiro com um monte de cartas de recomendações, de endereços de pessoas que podiam me ajudar na música e 80 contos no bolso. O dinheiro sumiu logo e as cartas, os endereços não me serviram porque eu não encontrei ninguém. Ele acabou nessa época conseguindo um emprego de cantor num bar na Praça Mauá, onde ele ganhava um mísero cachê e ele era obrigado a cantar tangos e boleros que era exigido pelo dono. Depois de um tempo ele acabou conhecendo o Carlos Imperial, que levou ele até a gravadora Odeon para mostrar as composições na época, só que a gravadora não se interessou pelo trabalho dele e aí tinha aquela coisa, né? O Belchior, ele no começo não se encaixava muito no mercado, né? Ele recusava muitas ofertas que apareciam, não eram muitas, mas ele recusava. Ele dizia: a diferença é que alguns querem fugir, fazer da arte um instrumento de fuga. Eu quero fazer da minha
um instrumento de toque, de punção desse real. Uma curiosidade muito bacana é sobre a música Pequeno Mapa do Tempo, que foi gravada em 78, mas ela foi escrita 10 anos antes, em 68. Só que no começo ela tinha o nome Medo, que o Belchior tentou registrar essa música, só que foi censurado com esse título. Então essa letra acabou sendo revisada, foram feitas algumas alterações, inclusive do nome, e depois ela foi liberada. E essa música, ela foi inspirada num poema do Drummond, chamado Congresso Nacional do Medo. Em 71, ele ganha o troféu Bandolim de Ouro, junto com um prêmio em dinheiro e uma viagem para a Europa. Só que ele decide que ele não quer ir para a Europa, ele pega esse valor da viagem em dinheiro, porque ele estava endividado, precisava pagar os boletos. Então ele paga os boletos, com o que sobra de dinheiro ele compra um violão. Uma coisa muito bacana do Belchior é que ele era multidisciplinar, ele tocava todos os tipos de gênero, blues, rock, baião, folk, rap. Eu não preciso afetar nenhuma nordestinidade, nenhuma brasilidade, nenhuma cearensidade, porque isso já é natural em mim. A minha preocupação é justamente ver e pegar elementos que estão aí à disposição dos criadores, artistas e trabalhar com isso. Se você observar atentamente, você vai ver que a minha música tem todas as minhas raízes culturais, folclóricas, regionais, nordestinas. Eu não quero envernizar o folclore. Eu não quero fazer o que o povo faz muito melhor do que eu. Eu defino música popular de uma forma ideológica, é aquela que está do lado do povo. O primeiro álbum do Belchior foi o Mote e Glosa, que também é conhecido como Palo Seco, e esse álbum ele é considerado pela crítica um dos melhores álbuns do Belchior, só que na época em que ele foi lançado, ele não foi muito bem recebido. E em 1972, ele passa a morar definitivamente em São Paulo, na Rua da Consolação, que fica bem no centro da cidade. E nessa época ele dividiu o apartamento com um técnico em eletrônica chamado Juninho. Nessa época também ele começa a namorar uma menina de 15 anos do Colégio Mackenzie, o nome dela era Eide Tabakoff. Foi um namorico leve, ele era um homem atraente, eu sempre fui precoce. Era uma sedução totalmente intelectual, estética, musical. Ele era muito poético, tinha uma crítica à questão de classe, fiquei apaixonadinha. Esse apartamento que ele morava na Rua da Consolação, ele ia caminhando até o estúdio. Foi numa dessas caminhadas que ele acabou criando a canção Passeio, que era uma homenagem à cidade de concreto de São Paulo. Ela foi escrita em 74 e em 78 acabou inspirando Caetano Veloso a escrever a música Sampa, que, por sinal, Sampa que acabou virando o hino da cidade de São Paulo, né? O Belchior, muito tempo depois, ele disse numa entrevista: naturalmente eu gostaria de ter feito algumas músicas, como, por exemplo, Sampa, do Caetano Veloso, mas eu também gostaria de assinar uma música do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, e também incluiria Construção, do Chico Buarque. Ele acaba ficando sem dinheiro mais uma vez, como sempre, era uma máxima na vida do Belchior. Ele se muda para uma república que era do cineasta Mário Cooperman e eles acabam fazendo uma parceria em 2 filmes, né, que o Belchior fez algumas canções para ele. Em 74, a Elis Regina e o Belchior eles acabam se conhecendo durante uma gravação do Toquinho e do Vinícius. Ela o convida para ir para casa dela e ele fala assim para ela: olha, eu não posso fazer a fita, eu não posso mostrar minhas músicas para você, porque eu não tenho gravadora, tô morando numa construção civil, não tenho violão. Se você não me der todas as condições para que eu possa mostrar a minha música, nada feito. Se a senhora mora longe, a senhora me deu o endereço hoje, porque eu tenho que sair agora, e se o convite for feito para uma hora especial, que seja para a hora do almoço ou jantar. E tudo aconteceu como o Belchior pediu. Se vocês puderem, vejam o Belchior contando essa história que é maravilhoso. Tem entrevista no YouTube e tudo. Em dezembro de 75, a Elis lançou o álbum Falso Brilhante no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. A Elis cantou Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Ele sempre desenhou desde muito criança e a partir dessa época ele começou a levar
a pintura mais a sério, ele começou a frequentar uns ateliês e acabou se relacionando mais com o pessoal das artes plásticas. E a pintura para o Belchior era uma espécie de arte do autoconhecimento, sabe? Para ele buscar explicações sobre ele mesmo, enfim. O Belchior, em 76, ele se casa com uma mulher chamada Angela Margaret Heyman. Com a Angela, ele tem 2 filhos, a Camila e o Michael. O casamento com a Angela faz com que a vida do Belchior se torne muito mais confortável, porque ela pertencia a uma família de classe média alta, então ele começa a ter uma vida um pouco mais burguesa, sabe? Esse casamento dura 34 anos, uma vida, né? E só que em 2009 a Angela acaba entrando com um processo, uma ação contra o Belchior. Ela acaba cobrando as pensões que estavam atrasadas, enfim, mais adiante eu aprofundo essa história. Em 76 ele lança o álbum Alucinação. E o encarte, ele era duplo e quando ele era aberto tinha uma nota de $10 com o rosto do Belchior no centro. Está escrito Líricas e In Gold We Trust. Só que antes disso, o Belchior ele foi recusado pela gravadora. Disseram que ele era feio, que ele cantava anasalado. E no final das contas, a Alucinação vendeu 500 mil de cópias. A primeira música do álbum era Apenas um Rapaz Latino-Americano, que foi escrita durante uma aula do filósofo cearense Augusto Pontes, que na sua apresentação disse: "Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares". E aí o Belchior pegou essa referência e escreveu a letra dele. Essa era uma característica muito forte do Belchior, ele pegava muita referência de outras pessoas. E esse disco acaba mudando a vida do Belchior. Em 77, ele fez uma temporada de 1 mês no Centro Cultural São Paulo e a fila era gigantesca. Ele dividiu essa temporada com a Simone no Teatro João Caetano. Depois eles tiveram que instalar um telão fora do teatro porque não cabia todo mundo dentro do teatro. Foi sucesso total. Coração Selvagem é lançado em 77. Esse álbum tem 32 minutos de duração e 11 canções que se tornaram clássicas. A partir daí, o mercado começou a querer moldar a imagem do Belchior, né, como uma espécie de galã latino-americano. Ele começou a usar aquele bigode volumoso, a vestimenta dele começou também a ser modificada e ele começou a ser rotulado meio como que um sex symbol. Em 82 ele lança o disco Paraíso, que ele é mais intimista, e Paraíso Discos vai ser o nome do novo empreendimento do Belchior, do novo e primeiro empreendimento em que ele ia lançar artistas novos que ele acreditava. Em 86 ele se junta com uma banda chamada Radar, com a qual ele ficou durante 10 anos, e o Belchior é sempre descrito pelos companheiros, pelos amigos de estrada dele, que ele era um sujeito muito bacana no convívio, que ele era alegre, divertido, tranquilo, sereno. E em 2013, a banda Radar se reuniu para fazer uma homenagem ao Belchior e todos os músicos contaram na época para jornais e para revistas que nunca mais tinham tido notícias do Belchior, porque ele chega a desaparecer numa certa altura da vida dele, né? Em 96, ele recebe críticas dizendo que os álbuns dele estavam repetitivos. Ele é aconselhado pela nova namorada chamada Vilédia a gravar um novo álbum que se chama Vício Elegante, com canções de outros artistas, e as canções eram todas regravadas e só uma era inédita. Ele gravou música da Adriana Calcanhoto, do Zé Ramalho, do Djavan, do Chico Buarque. Ele ficou com a Vilédia por 11 anos. A Vilédia é uma oriental que tem um codinome hoje em dia chamada Yang Li. Com ela ele tem uma filha e além dos outros 2 filhos do primeiro casamento, essa filha ele acaba tendo uma 4ª filha com uma fã que foi fruto de uma noite fugidia, assim, e parece que ele não assume essa filha, enfim, baita confusão. Depois ele acaba tendo um relacionamento com a Edna Prometeu, que é uma artista plástica, que é a última companheira do Belchior, e as pessoas apelidaram na época ela de Yoko Ono, porque depois que eles começaram a se relacionar, o Belchior acabou se afastando dos amigos e mudou radicalmente de vida, uma história bastante misteriosa, vamos dizer assim, né? Em 2004 ele lançou As Várias Caras de Drummond, que são 31 gravuras retratando o poeta Carlos Drummond de Andrade, cada gravura com um poema de Drummond e 2 álbuns de interpretação do Belchior. Em 2007, o Belchior desapareceu, deixou tudo para trás e ele acabou sendo procurado pela polícia por não pagar pensão para os filhos.
Algumas pessoas disseram que viam ele de vez em quando perambulando pelo Uruguai, depois ele morou um tempo no Rio Grande do Sul. Durante esse período em que ele ficou desaparecido, ele deu poucas entrevistas, esparsas entrevistas, e ele acabou falecendo no dia 30 de abril de 2017 de um aneurisma na aorta. A arte deveria ou deve dizer às pessoas que o poder não é tão importante. Por que temos que obedecer? Por que nós devemos estar humilhados ou sujeitos à ideologia política, pensamento, religião? Por quê? A minha arte quer propor uma liberdade de tudo. Eu, como artista, posso propor uma coisa muito maior do que qualquer partido político pode propor. Eu sei que não posso conseguir, porque não faz parte da arte a concepção desses resultados, mas posso propor coisas muito abertas. Como artista, posso propor muito mais liberdade do que qualquer partido político pode propor para mim. A minha função como artista é muito maior do que se eu fosse deputado, senador. O que eles podem propor, podem fazê-lo dentro de determinados limites e eu posso extrapolar esses limites, porque eu trabalho com a utopia. Esse foi o nosso vídeo de 50 fatos, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!